Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. É muito bom estar com você novamente. Nós que temos conversado aí, maratonando sobre essa ideia de liderança missional. Hoje eu gostaria de explorar um pouco mais isso com você, ao falar sobre esses líderes que geram outros líderes, líderes que têm a mentalidade de formação de outros líderes. Para mim, particularmente, esse é o sistema de sustentação da igreja. Quando a gente conecta discipulado, desenvolvimento de liderança, isso é muito importante porque isso diz muito a respeito de uma igreja saudável, uma igreja forte. A gente vai conseguir medir isso, na maioria das vezes, uma igreja que é saudável e forte, pela qualidade de líderes que ela tem. E isso faz a gente entender de que a gente precisa de uma liderança que tem essa cabeça de multiplicação, essa liderança que tem um coração missional, um coração na missão de Deus, uma liderança que acima de tudo tem mãos, coloca a sua energia, coloca o seu tempo na multiplicação de outros líderes, porque entende de que líder de verdade é líder que forma outros líderes e acima de tudo, são líderes que precisam ter uma liderança com visão missional. Quando eu falo líderes que têm uma visão missional, eu estou falando de uma liderança que percebe o seu momento, percebe o legado do passado e constrói em cima do legado do passado uma liderança cada vez mais contextual, uma liderança voltada para fora. Isso é muito importante porque eu tenho percebido que existe um vácuo entre a liderança atual e a liderança mais experiente, a liderança do passado, de não muito tempo atrás. A gente tem percebido que novos líderes estão despontando, é verdade, não assim de monte. Por isso a necessidade da nossa conversa hoje aqui, da nossa realidade, ao falar sobre formação de liderança, já pegando carona em tudo isso que a gente tem criado juntos. E a realidade que eu tenho percebido é de que pessoas, sim, descobriram seus dons, seus talentos, e elas poderiam assumir novas posições de liderança, mas o problema é que muitas delas não têm tido processo de formação, não têm tido treinamento. E sabe o que isso tem causado? A constatação é de que muita gente que tem dons, que tem habilidade, que poderiam assumir posições de liderança, e elas muitas vezes já assumem essas posições em seus contextos de trabalho, isso não necessariamente significa de que ela também está preparada para a liderança da igreja local, porque isso envolve liderança espiritual, isso envolve acompanhamento, isso envolve um processo de pastoreio, que nem sempre essas pessoas estão preparadas, e isso chama a gente a atenção de que nós precisamos estar atentos para esse processo de formação. O resultado é que muitas dessas pessoas que são emancipadas ao processo de liderança da igreja e que muitas vezes não passam por um processo de formação, não passam por um processo de treinamento, o resultado é que muitas vezes o trabalho sai, esses líderes também ficam desgastados e muitos deles desanimam e boa parte deles nunca mais querem assumir outra atividade nos ministérios da igreja porque foi como se fosse um cartucho que você queimou e é um fogo que foi aceso e depois é muito difícil, foi apagado e depois é muito difícil ser reacendido. E isso chama a nossa atenção de que nós precisamos de planejamento, porque sem treinamento, sem formação, nenhum planejamento da igreja atingirá o seu potencial máximo de execução, por melhor que ele tenha sido elaborado. A gente não vai conseguir. Tem um indivíduo que chama Kenneth Kilinski, que eu gosto muito de uma frase que ele diz assim que não existe melhor meio de você depreciar a tarefa e promover mediocridade do que você usar métodos errados de recrutamento, ou seja, métodos errados de seleção, de formação de pessoas. É muito importante isso porque a gente não quer uma igreja medíocre. E quando você vai olhar a trajetória da narrativa bíblica, você vai ver que os grandes líderes da Bíblia passaram por um processo de formação. Moisés passou 40 anos no deserto, Davi foi recolhido muito tempo antes, Jesus teve lá 30 anos de treinamento para exercer um ministério de 3 anos. Os discípulos ficaram 3 anos sendo treinados por Jesus, os 12 discípulos. Paulo passou também 3 anos no deserto. Por que eu estou falando isso para você? Porque a gente precisa de um processo de formação, a gente precisa de treinamento. O fato é que toda a base para o desenvolvimento de um planejamento de igreja está fundamentado na formação e no treinamento de líderes. E quando a gente vê que a gente tem um monte de gente correndo para lá e para cá para desenvolver um monte de coisa, e quando a gente pergunta quem são os novos líderes que você está formando esse ano e as pessoas dizem que não tem, a gente começa a se preocupar. Porque formação e treinamento de líderes, gente, é o processo de fotossíntese da igreja. Se você quiser ver a renovação da igreja, a igreja adquirindo vida constantemente, ela precisa estar formando e treinando novos líderes. Isso é tão importante porque isso demonstra para nós a fragilidade
É um motivo de fragilidade pela qual nós estamos vivenciando as igrejas nos últimos tempos. Nos últimos 20 anos, pelo que eu tenho ciência, é o tempo que eu tenho aí quase como adventista, já um pouco mais, eu tenho percebido de que a gente tem treinado líderes apenas por uma questão de sobrevivência. E o resultado, a consequência disso, são que os líderes de hoje, que substituíram aqueles líderes da paixão, de desenvolvimento que tinha, de se dedicar integralmente à igreja, os líderes de hoje, que substituíram aqueles líderes que eram completamente comprometidos com a igreja, aqueles líderes do passado, eles não têm sequer 40%, 50% da bagagem daqueles líderes possuíam. E não simplesmente porque eles tinham capacidade intelectual, e nesse mundo difuso, onde a gente encontra cada vez mais possibilidades, mas nós estamos falando de líderes que estavam comprometidos com o pastoreio, comprometidos com a igreja. A consequência é que os líderes de hoje têm muito menos capacitação. E muitos desses líderes que têm tido menos capacitação exatamente pela falta de processo de formação em muitas igrejas, não em todas, mas em muitas igrejas, as igrejas têm padecido e o resultado é aumento de apostasia. O resultado é que muitas das nossas igrejas estão cada vez mais fracas e isso tem sido cada vez mais, de certa forma, desenvolvido porque o nível educacional da igreja também tem mudado. Não é mais como antes. O nível educacional dos membros, eles vem subindo. Os cristãos leem mais. O nível de escolaridade das igrejas evangélicas, dizem as pesquisas, é 3 vezes superior do que a média brasileira. E isso, para mim, é uma faca de 2 gumes. Porque representa uma igreja que cresce no conhecimento e pode assumir posições elevadas na sociedade cada vez mais, mas ao mesmo tempo representa uma igreja cada vez mais exigente também, que não se conforma com qualquer tipo de coisa, com qualquer tipo de líder, que não se conforma com amadorismo, quer coisa muito mais profissional, com um trabalho muito mais dedicado. Essa exigência que é posta sobre esse nível educacional que cresce é de uma liderança mais preparada, mais atualizada. Não basta fazer um cursinho rápido, uma imersãozinha, um treinamento de um dia e depois nunca mais estudar, nunca mais se atualizar, nunca mais se comprometer com a vida da igreja e achar que você é líder. Não, pelo contrário. Existe uma necessidade hoje de líderes que leem mais, que buscam novas ideias, que trocam experiências com outras pessoas, outros grupos, outras realidades, que experimentam novas técnicas, que estejam dispostos, com os ouvidos abertos para escutar com liberdade, que está com os ouvidos abertos para escutar os liderados e conhecer suas necessidades. Uma liderança que está com os ouvidos abertos para escutar os liderados e conhecer as suas necessidades. São necessidades que nós temos hoje. Isso chama a gente a entender também que liderança precisa ter uma visão espiritual. Essa visão espiritual para a formação de liderança é crucial. Não é apenas uma questão técnica, uma questão de cronograma, uma questão de currículo. Nós estamos falando aqui, gente, de discipulado. Quando a gente entende de que esse discipulado acontece sobre esse senhorio de Cristo, a submissão em Cristo, e a gente entende quais são os nossos dons, as nossas capacidades, nossas habilidades que Deus nos deu. E essa capacidade agora que é, quando a gente coloca em prática, isso desenvolve um ministério eficaz. Isso é tão importante porque se você não descobre qual é a tua vocação, quais são os teus dons, você pode estar liderando no lugar errado. Se você não é um discípulo que faz discípulo, se você não entende o que é discipulado, pode ser que sem o discipulado, a sua compreensão é de que você pode fazer as coisas por si só. Pode realizar as coisas sem dependência de Deus, sem o senhorio de Cristo. Consequentemente, você precisa de treinamento para que você possa usar a sua habilidade para exercer o maior grau de influência. E quando você alia dons, discipulado e treinamento, você se torna um líder mais completo. Por isso que eu digo que a gente precisa formar e ter intencionalidade na formação de novos líderes, porque isso tem consequências sérias na vida da igreja. Sabe o que a falta de treinamento de líderes tem ocasionado na igreja? Em 4 anos, basicamente é isso que acontece. Em 4 anos, haverá uma carência de líderes se a sua igreja não estiver disposta a formar novos líderes, a capacitar novas pessoas para exercer liderança na igreja local. Em 4 anos vai ter uma carência de novos líderes, de líderes na igreja local. Em 4 anos vai ter uma carência de líderes na igreja local. Em 6 anos, sabe o que vai acontecer? Os ministérios da igreja correrão um sério risco de começarem a ser extintos por falta de liderança. E aí vai começar aquilo, a gente vai começar a acumular cargo nas pessoas. Esse é o passo comum. E em 8 anos, a maioria dos cristãos
ir à igreja de maneira apenas nominal, apenas para manter as aparências, porque não existem líderes que os pastoreiem, não existem líderes que realmente os façam crescer na maturidade cristã. Isso é um problema sério. Quantas e quantas igrejas que eu estou falando agora? Você que está me ouvindo e você que está me vendo também no YouTube, quantas e quantas pessoas não tiveram, ou essas igrejas não têm tido um processo claro de formação e eles têm sofrido com todas essas consequências que eu tenho falado aqui agora? Essas consequências também, quando elas são praticadas num processo de formação, quando existe formação, as consequências práticas são fenomenais. A dinâmica da igreja passa a ser diferente. Os bons líderes começam a delegar e surge um processo aqui de descentralização. As estruturas internas que não funcionavam acabarão, dando agora lugar para novos meios mais envolventes, que funcionam melhor. Haverá uma interdependência entre os ministérios, isso trará crescimento para a igreja. Haverá um ciclo de respeito, gente, aos líderes. Haverá essa consideração aos líderes e a motivação sobre os seus liderados. E eu percebo também que os planos da igreja vão começar a ter maior duração, as metas estabelecidas serão atingidas com percentuais muito maiores, os crentes darão muito mais tempo, recursos, materiais, dinheiro, através de desafios daquilo que os líderes têm colocado para eles. Haverá pouca chance para pessoas que não têm preparo nenhum, mas querem ser líderes no grito, alçar essas posições, porque não é qualquer um que chega e alcança a liderança, não. Aqui tem preparo, tem formação, tem uma caminhada, tem um desenvolvimento, tem uma experiência a galgar para assumir a liderança na igreja local. A gente vai perceber que o conteúdo, o caráter das pessoas passará a valer mais do que simplesmente a aparência, o dinheiro. A gente não vai colocar líder porque tem mais dinheiro, porque tem um título acadêmico, porque é mais conhecido. Não, por causa de caráter e competência, por causa de experiência, formação, treinamento, desenvolvimento de pessoas, espiritualidade. É disso que nós estamos falando. Quando a gente forma a liderança, todas essas bênçãos advêm à igreja. E eu tenho certeza de que quando a gente se coloca nesse passo, dentro dessa visão de uma liderança missional, a gente cresce muito. É esse tipo de crescimento que a gente espera para a sua igreja. É esse tipo de crescimento que a gente deseja que a sua igreja desfrute e a sua liderança seja efetiva nesses aspectos. Porque, afinal, a formação de liderança é o processo, é o sistema de sustentação da igreja local. E a gente espera que a sua igreja seja forte, assim como a sua liderança é forte. Bem, a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço para você e até lá.